Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, temos a oportunidade do reencontro para que possamos estudar mais um pouco da doutrina espírita, para que tenhamos a oportunidade de doar através das vibrações e para que possamos receber as energias necessárias para a continuada de nossa jornada. Assim, muito satisfeitos pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui, nós vamos procurando serenar os nossos pensamentos, deixando por esses instantes os nossos problemas, as nossas angústias e as nossas aflições. Vamos nos atendo à figura do Mestre Nazareno, para que possamos deixar-nos envolver pelo seu amor, pela sua doçura, pela sua fé. E assim, mais tranquilizados e harmonizados com os companheiros espirituais desta bendita casa que nos acolhe, o Lar de Jesus, nós vamos pedindo permissão a esses mentores espirituais da casa, para que possamos dar por iniciado de nossa parte o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O motivo que nos traz aqui hoje para estudo é o livro psicografado por Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, cujo título é Caminho, Verdade e Vida. Vamos nos ater ao item 107, cujo título é Vinda do Reino. Vinda do Reino é seguida por uma frase proferida por Jesus, que consta do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, e diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E baseado nesta frase, nós temos então os comentários de Chico e de Emmanuel. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Vamos refletir um pouco sobre isso. Cada um de nós possui a sua verdade. Não que tenhamos verdades diferentes, mas esta verdade vai se adaptando e se modificando conforme a evolução intelectual e principalmente moral de cada um. Existem muitos caminhos que nos levam até a perfeição. A diferença entre esses caminhos é que faz com que, conforme o nosso estado evolutivo e a resposta às nossas indagações, nós vamos nos afeiçoando mais a esta ou aquela religiosidade, de tal maneira que todas elas são importantes. Naquele momento, a mais importante para nós é aquela que está respondendo aos nossos questionamentos. Muitas vezes,
na busca do conhecimento, no saciar dos nossos questionamentos, este ou aquele caminho deixa algumas falhas. E é quando nós procuramos então uma outra verdade, quando nós nos deslocamos. Por isso, querer convencer os nossos amigos, companheiros, aqueles que estão no nosso entorno, a seguir este ou aquele caminho, não é a melhor solução. Dentro de qualquer caminho existem projetos em realização. E muitas vezes, querer retirar aquele nosso companheiro daquele caminho faz com que este projeto não se realize. Nós estamos em harmonia com a doutrina espírita, certamente porque ela responde os nossos mais profundos questionamentos. Quem é conhecedor da doutrina espírita sabe muito bem de onde nós viemos. Sabe muito bem para onde devemos ir. Sabe por que estamos aqui, neste momento, e por que passamos por provas e por expiações. Sabemos da grandiosidade da lei de Deus, que é soberanamente boa e justa. E por isso estamos saciados dentro da doutrina, buscando a cada dia e a cada momento novos conhecimentos, porque nós, espíritas, sabemos que a grande luta é conosco. A grande descoberta é acerca dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. E o grande objetivo é lutar contra elas, é modificar a elas. As leis de Deus apenas nos conduzem a momentos melhores, à perfeição. E tudo aquilo que acontece conosco tem uma razão de ser. Embora nós possamos interagir e sermos os artífices do nosso amanhã, ainda assim depende do hoje e das nossas atitudes. E assim nós vamos confiantes em Deus, seguindo o nosso caminho, seguindo a nossa jornada, felizes, contentes, esperançosos e cobertos de fé. Por isso que nós estamos nesta bendita e abençoada doutrina. Por isso nós comungamos dela, mas não fazemos proselitismo da nossa fé. Nós não saímos aí convencendo as outras pessoas a se transformarem em espíritas. Porque a verdadeira transformação não é ser espírita. A verdadeira transformação é lutarmos contra nós, nos transformando em pessoas melhores, aprendendo a respeitar os nossos semelhantes, aprendendo a colher o fruto apenas quando ele estiver maduro e tendo a certeza de um amanhã melhor. Mas todos os caminhos, ainda daqueles que não têm religiosidade alguma, mas que praticam o amor ao próximo, que têm certeza de um amanhã melhor e que buscam a sua melhora interior, todos esses também estão no mesmo caminho e chegarão àquilo que todos nós fomos criados para ser: perfeitos. Seguindo, encontramos: afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé.
expressões transitórias de poder humano, não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é o vaso da purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Vejamos, meus companheiros, neste momento nos encontramos presos a um corpo físico. Isto é uma benção muito grande, porque este corpo físico é um empréstimo de Deus para que possamos fazer um bom uso dele. É através deste corpo físico com os quais nós temos um compromisso muito grande de mantê-lo ereto, de mantê-lo saudável, através de uma alimentação correta, através de uma sequência de atividades físicas, através de uma alimentação espiritual por pensamentos positivos. Enfim, esse mecanismo sublime é que nos dá a sustentação para podermos passar por este período reencarnatório, onde temos a oportunidade de entrar em contato com os gozos da matéria, onde temos a oportunidade de lutar contra as nossas vaidades, contra o nosso egoísmo e contra todos aqueles outros atributos que nos mantêm muito ligados à Terra, mais do que o necessário. Corpo sagrado, mecanismo do espírito, instrumento pelos quais devemos zelar e fazer um bom uso, respeitar as suas limitações e aproveitar as suas oportunidades. É através dele que nós vamos aprendendo a controlar os nossos impulsos e dominar e classificar tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que é supérfluo. O corpo físico tem as suas necessidades e nós precisamos zelar por elas. O nosso corpo físico responde também por prazeres da carne, que são importantes para o nosso equilíbrio emocional. Porém, nós não vivemos para os prazeres da carne. O nosso objetivo é muito maior do que esse. Saciar as necessidades da carne compreendem tudo aquilo que, quando nós retornarmos à pátria espiritual, não permanecerão conosco. São atributos que ficarão aqui. E, portanto, eles são importantes à medida que eles mantêm esta máquina untada e em perfeito funcionamento. Mas o nosso espírito não depende dessas sensações. O nosso espírito precisa aprender a lidar com as sensações, a ter o equilíbrio
necessário e suficiente. Então nós não viemos ao planeta Terra para saciar as necessidades do corpo. Nós viemos aqui para aprender com essas necessidades, dando real valor àquilo que tem e nos preocupando com aquele desenvolvimento imperecível, aquele desenvolvimento que seguirá conosco quando retornarmos à pátria espiritual. Quando ele diz que a maioria dos homens transita semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo, nós precisamos nos ater que no estágio evolutivo que nos encontramos, todos nós cometemos erros. Não sabemos ainda de tudo, estamos por aprender. Mas o passado é este aprendizado que está gravado no nosso espírito, que muitas vezes nos obrigou a retornar aqui exatamente para reparar algumas coisas, alguns delitos, alguns desvios que tivemos no passado. Mas são exemplos reparadores. Consciente dos nossos próprios erros, consciente das lutas que temos de seguir, isso serve de exemplo para não errarmos novamente, mas não para vivermos num passado culposo, não para ficarmos a todo momento remoendo o nosso remorso, que nos mantém presos ao passado e sem condições de continuar a nossa existência. O que nós temos de absolutamente nosso nesse momento é o aqui e o agora. O passado é experiência. O futuro é promissor, mas nós não sabemos quais são os próximos passos. Não sabemos se amanhã estaremos sendo chamados a prestar contas lá na espiritualidade. Então o que nós temos é o agora. Então agora eu tenho de me modificar. Agora eu tenho de estudar. Agora eu preciso conhecer os verdadeiros conceitos da vida. Agora eu preciso motivar as mudanças necessárias para a minha evolução. Agora eu preciso dizer àquelas pessoas que eu amo que eu as amo. Enfim, o que eu preciso fazer da minha tarefa é agora. Não é quando eu me aposentar, não é quando eu estiver melhor de vida, não é quando passar a pandemia, não é quando as coisas estiverem estabilizadas. Eu preciso fazer o meu melhor sempre, porque a certeza que eu tenho é o agora. Então vamos buscar o nosso conhecimento, vamos trabalhar pela nossa evolução pessoal. Com essa transformação, nós mostramos, nós exemplificamos que é possível a mudança de atitudes e assim nós vamos exemplificando e fazendo também a nossa parte relativa à caridade, onde nós podemos então também mostrar como as coisas precisam ser vividas. Quando Jesus disse: "O reino de Deus não vem com aparência exterior", nós nos lembramos das bem-aventuranças. Quando Jesus também nos diz: "Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino de Deus". É sempre importante nós lembrarmos, nesta frase de Jesus, o que ele se refere a pobres de espírito. É um pouco diferente do que a sociedade costuma entender como pobre de espírito. Jesus entende pobre de espírito aquela criatura, aquele ser que sabe o seu tamanho, aquele que tem
noção do seu exato tamanho. Aqueles que são humildes. Humildes, portanto, são os pobres de espíritos. Os humildes são bem-aventurados porque se voltam para valores espirituais, não para os valores materiais. Portanto, a humildade nos eleva enquanto espíritos e esta evolução é a evolução imperecível. O humilde é aquele que assume a posição de aprender e deseja conhecer a vontade do Criador para cumpri-la. Humilde, portanto, é aquele que busca o conhecimento. De posse do conhecimento, ele começa a interagir com ele, modificando-se a si mesmo, porque o seu objetivo é atender à vontade do Criador, cumprir a vontade do Criador. E a vontade do Criador qual é? Que sigamos a lei, não porque a lei é a lei. Sigamos a lei porque ela nos eleva à perfeição. É ela que nos transforma pelas nossas próprias conquistas a sermos conhecedores do universo. Nós passaremos a conhecermos a nós mesmos, sabermos efetivamente quais são as boas condutas a serem colocadas em prática e a vivermos única e exclusivamente dessas práticas, sempre amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. E aí incluímos o amor a si próprio, que também é muito importante, porque se não soubermos amarmos a nós, dificilmente vamos conseguir amar aos outros. Então, o humilde é aquele que, através da sua luta, da sua evolução, tem noção do seu tamanho, da sua capacidade e vai se burilando para que, através do conhecimento da sua elevação, ele possa satisfazer a vontade do Criador e cumpri-la. Qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão. Palavras de Jesus. O reino de Deus é um estado de espírito. Portanto, quando Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, é porque ele não é um lugar circunscrito. Ele não é um objetivo físico a atingirmos. Ele é um estado de espírito, uma situação nos quais nós nos colocamos por merecimento e que ninguém de lá nos tira, porque é nossa conquista. Então, o reino de Deus é um estado de espírito próprio de quem alcança a harmonização com as leis de Deus. Encarnado ou desencarnado, o reino de Deus está dentro de vós. Palavras também de Jesus. Então veja que a nossa evolução passa pela humildade, pela compreensão, pela reforma interior, pela busca incessante da evolução moral, pelo conhecimento, e assim nós vamos tendo de oportunidade em oportunidade, de prova em prova, de expiação em expiação, toda a tutela da espiritualidade e da lei de Deus a nosso favor, nos impelindo, nos ajudando a caminharmos por este caminho lindo e maravilhoso que nos leva à perfeição. As coisas podem não ser da maneira que nós queríamos hoje, mas no futuro, com certeza, elas serão maravilhosas.
Tudo depende da nossa compreensão, da fé em Deus, da nossa reforma interior e da vontade de nos transformarmos em pessoas cada vez melhores. Todos nós temos esta ajuda, todos nós temos essa oportunidade. E todos nós que estamos aqui reunidos no lar de Jesus, sabemos do quanto que os nossos colaboradores espirituais, os mentores desta casa, estão diuturnamente empenhados em nos auxiliar, nos amparar e criar as condições para que nós possamos, assim, atingir os nossos objetivos e dias melhores. Com a graça de Deus, que assim seja. Agora, queridos companheiros, nós temos mais uma grande oportunidade. O momento que nos une agora não é mais o da reflexão. O momento que nos une agora é o da doação. É aquele momento onde nós podemos participar ativamente com a espiritualidade, a fim de canalizarmos os nossos melhores propósitos, as melhores energias, para que sejam assim trabalhadas pela espiritualidade com a finalidade de auxiliar, de amparar. Então, a partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e todas as equipes espirituais desta abençoada casa, nós vamos vibrar, ou seja, desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governe com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e por todas aquelas solicitações feitas para o lar de Jesus, por intermédio dos nossos conhecidos. Para que todos sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós
que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos o concurso dos bons espíritos, agradecemos todos os companheiros que participam deste momento e pedimos permissão para que possamos dar por terminado de nossa parte as atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite e fiquem na paz do Cristo. Que assim seja.